Eles rasgaram meu vestido de noiva, não uma, mas 2 vezes, e no dia mais feliz da minha vida, a pessoa que me colocou no mundo me deu um soco no rosto, na frente de todos. Eu estava sangrando, humilhada e com o coração em pedaços. Mas o que eles não sabiam é que aquele soco não me destruiu, ele me acordou. Meu nome é Erika e eu tenho 28 anos. Nunca imaginei que o dia do meu casamento, o dia que eu sonhava desde menina, se tornaria o palco de um dos momentos mais dolorosos, mas também mais libertadores da minha vida. Enquanto crescia, eu nunca fui a favorita. Minha irmã mais nova, Meera, sempre foi o centro das atenções, linda, ousada, sempre dizendo o que pensava. Nossa mãe, Marcia, a idolatrava tanto que às vezes parecia que eu simplesmente não existia. Eu era quieta, a responsável, a filha simples que focava nos estudos, no trabalho, em manter a paz dentro de casa. Mas a paz, eu aprendi, muitas vezes vem ao custo da sua própria voz. Durante anos, engoli as provocações sutis, as comparações, os comentários maldosos. Meera adorava dizer coisas como: "Você tem sorte de ter um namorado." Doía, mas eu engolia. Trabalhei duro, construí uma carreira estável e segui com minha vida. Então veio o Jake. Desde a nossa primeira conversa, ele me tratou como se eu fosse suficiente, mais do que suficiente. Ele respeitava minhas opiniões, incentivava meus sonhos e me apoiava quando minha própria família não o fazia. Depois de 4 anos incríveis, ele me pediu em casamento. Foi simples, verdadeiro e perfeito. Pela primeira vez na vida, eu senti que talvez, só talvez, eu merecesse ser o centro das atenções. Planejar o casamento foi um sonho se realizando. Escolhemos um lugar calmo nos arredores de Brookhaven, cercado por jardins e luzes suaves. As flores, a lista de convidados, a música, eu me envolvi em cada detalhe. Mas nada era mais importante para mim do que o vestido de noiva. Desde adolescente, eu sonhava em caminhar até o altar com um vestido branco que fosse mágico. Passei meses economizando e finalmente escolhi uma peça de designer feita à mão, camadas de tule macio, renda personalizada e os detalhes mais delicados em pérolas que eu já tinha visto. Não foi barato, mas valeu cada centavo. Jake sorriu quando mostrei para ele e disse: "Se é esse que faz você se sentir uma rainha, então é o vestido perfeito." Claro que Meera teve algo a dizer quando viu. Ela riu e disse: "Está ok, eu acho. Mas você não acha que é um pouco demais para alguém tão discreta como você?" Eu ignorei. Passei a vida tentando a aprovação deles. Não mais. Esse casamento não era sobre o julgamento deles. Era sobre amor, esperança e um novo começo. Ou pelo menos, era o que eu pensava. Conforme o grande dia se aproximava, o ar ao meu redor ficava carregado de excitação, e algo mais que eu não conseguia nomear. Uma ansiedade inquieta me seguia. Não apenas por querer que tudo fosse perfeito, mas pela presença da minha família. Especialmente Meera. Ela tinha voltado para casa uma semana antes da cerimônia, e embora sorrisse nas fotos e conversasse com educação, havia sempre uma aspereza por trás das palavras, como uma lâmina escondida sob veludo. Em um momento, enquanto revisávamos os arranjos das mesas, ela se inclinou e disse, com uma voz doce que mal disfarçava o veneno: "Você sabe, sinceramente, estou surpresa que o Jake tenha feito isso. Você não é exatamente o tipo de mulher com quem os homens sonham em se casar." Fiquei paralisada, chocada. Queria responder, me defender. Mas antes que eu pudesse dizer uma palavra, nossa mãe, Marcia, entrou na sala. Ela não repreendeu Meera, ela nunca fazia isso. Em vez disso, colocou a mão no ombro dela e disse, com um sorriso caloroso: "Ah, querida, você sempre sabe como aliviar o clima." Engoli minha frustração e voltei minha atenção para o quadro de organização do casamento à minha frente. Por anos, essa era a dinâmica. Meera me diminuía e Marcia ria, ou pior, elogiava a sinceridade da filha mais nova. O que mais doía não eram só as palavras delas, era a aliança que faziam contra mim. Não importava o quanto eu me esforçasse, o que eu conquistasse, o quanto eu trabalhasse duro para agradá-las. Eu era sempre aquela em quem elas olhavam, não para quem elas olhavam. Mas eu tinha Jake, eu tinha a família dele. A mãe dele, Vivienne, era tudo que a minha nunca foi: gentil, sábia, verdadeiramente acolhedora. Durante a degustação do cardápio, quando ela percebeu o quanto eu estava encantada com tudo, pegou minha mão e disse: "Você não precisa ser perfeita para todo mundo, Erika.
Basta ser feliz por você mesma. Ainda assim, era difícil me manter de pé com os ataques sutis e constantes de Meera. Na sessão de fotos pré-casamento que fizemos na catedral, Meera apareceu sem ser convidada. Ficava sempre na borda do quadro, fazendo caretas de desaprovação. Pedi com calma que ela se afastasse. Ela riu. Relaxa, só tô garantindo que suas fotos não fiquem entediantes demais. Mais tarde, naquela mesma noite, vi Meera mexendo no celular, rolando fotos minhas com o vestido de noiva. Ela deu zoom em uma das imagens e murmurou, achando que eu não estava ouvindo. Será que isso combina mesmo com você? Eu a encarei, direto nos olhos, e não disse uma palavra. Eu não daria a ela o gosto de saber que me afetou. Mas, por dentro, senti um arrepio e um aviso silencioso. Marcia também começou a agir de forma estranha. Durante os ensaios gerais, estava distante, ausente. Parecia mais preocupada com a disposição dos convidados da Meera do que com os meus próprios planos. No jantar, sussurrava para os parentes o quanto achava que a cerimônia estava ficando exagerada demais. Tentei ignorar, quis acreditar que, de alguma forma, elas mudariam de ideia. Que no dia do casamento, talvez estivessem orgulhosas de mim. Eu não fazia ideia de como estava errada. A manhã do meu casamento chegou envolta em nervosismo e alegria. O sol nasceu suave sobre Brookhaven, lançando uma luz dourada sobre o jardim onde a cerimônia aconteceria. Minhas damas de honra já estavam se preparando na suíte delas, enquanto eu caminhava até o meu camarim, um espaço reservado só para mim, calmo, íntimo. Meu coração batia acelerado. Hoje eu finalmente vestiria o vestido, aquele que imaginei por tantos anos. Mas, ao chegar na porta, algo inesperado aconteceu. Quando girei a maçaneta, a porta se abriu por dentro. Parada ali, como se não fosse nada demais, fechando casualmente o zíper da bolsa e com um sorriso estampado no rosto, estava Meera. Meera? O que você tá fazendo aqui? Perguntei, confusa. No mesmo instante, em alerta. Ela deu de ombros, fingindo inocência. Ah, pensei que fosse o banheiro. Esse lugar tem um layout bem confuso, né? O tom era leve, quase debochado. Meu coração acelerou enquanto eu passava por ela. Algo dentro de mim caiu. Enquanto se afastava, ela ainda lançou por cima do ombro, meio caído esse quarto, né? Mas, pensando bem, combina com você. Assim que entrei, o ar me faltou. Meus olhos se fixaram no espaço onde, no dia anterior, meu vestido de noiva havia sido cuidadosamente pendurado. Agora, ele estava rasgado, arruinado. A seda desfiada, cortada em linhas irregulares, como se tivessem sido feitas com raiva. Cambaleei até ele, sem conseguir respirar. As pérolas bordadas à mão estavam espalhadas pelo chão, como se fossem pedaços da minha esperança, despedaçados. Fiquei paralisada. O quarto parecia se fechar ao meu redor. Um membro da equipe do local colocou a cabeça pela porta e, ao ver a cena, engasgou. Meu Deus, o que aconteceu aqui? Eu não sei, respondi, com a voz trêmula. Estava tudo perfeito ontem. A Meera, ela acabou de sair daqui. A expressão da funcionária mudou imediatamente. Ela nos disse que estava preparando uma surpresa para você. Pediu alguns minutos a sós. Todos saíram. Eu não precisava de mais provas. A verdade já estava congelada dentro de mim. Com os dedos tremendo, peguei o celular e desquei o número de Meera. E agora? Ela atendeu, com aquele tom casual e irritantemente calmo. Você entrou no meu camarim. Você destruiu o meu vestido. Minha voz quase saiu firme. Você ainda tá nisso? Aquele vestido era horrível mesmo, respondeu, rindo com desdém. Talvez isso seja um castigo divino pela sua arrogância. Por quê? Por que você faria isso? O que eu fiz para merecer? Ai, que dramática, ela zombou. E você tem provas? Vai lá, me acusa na frente de todo mundo. Quero ver como isso vai acabar. E desligou. Fiquei ali, em silêncio, ainda segurando o celular com força. Meu sonho, o símbolo da minha jornada, da minha alegria, da minha identidade, tinha sido destruído. Por alguém que compartilhava o mesmo sangue que eu. Eu queria gritar, desabar. Mas então uma batida suave na porta. Era Vivien. Ela entrou, olhou para o vestido destruído e sem hesitar, veio até mim. Erika, quem fez isso? Eu não precisei responder, ela viu nos meus olhos. Por um momento, ficou em silêncio,
Depois, colocou a mão suavemente sobre meu ombro e disse: eu tive um pressentimento de que algo assim poderia acontecer. Por isso, eu trouxe outra coisa, algo que usei no dia do meu próprio casamento. Não é apenas um vestido, é um pedaço da minha história. A encarei, confusa. Você trouxe um reserva? Vivien assentiu com um sorriso leve. É um vestido de alta costura, seda italiana, bordado com cristais. Custou mais de $400.000 na época. Preservamos ele com todo cuidado ao longo dos anos. Sempre imaginei que um dia passaria adiante para alguém que realmente merecesse, que o valorizasse. Minha respiração ficou presa na garganta. Eu não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Vivien, eu não sei o que dizer. Ela sorriu. Então não diga, apenas diga sim. Vista-o. Caminhe até o altar com a cabeça erguida. Não deixe ninguém roubar sua luz hoje. E assim, a esperança voltou. Não pelo sonho que eu achava que precisava viver, mas pelo gesto de uma mulher que acreditou em mim, quando nem a minha própria mãe acreditou. Respirei fundo, enxuguei as lágrimas e disse: vamos fazer isso. O sol já estava alto, derramando luz dourada através dos vitrais da capela ao ar livre, enquanto uma música suave ecoava pelo ar. Meu coração batia como um tambor sob minhas costelas. Mas, curiosamente, uma calma estranha começou a me invadir. Eu havia chorado, eu havia lamentado o vestido que escolhi com tanto carinho. Mas agora, diante das grandes portas de madeira, pronta para caminhar até o altar, eu não pensava no que havia perdido. Eu pensava no que ainda permanecia comigo: o amor, a dignidade e a força de superar tudo aquilo. Meu pai, Thomas, estava ao meu lado, com os braços estendidos e os olhos brilhando de emoção. Ele me olhou e disse em voz baixa: você está deslumbrante. Lhe dei um pequeno sorriso. Não é o vestido que planejei usar, mas talvez seja exatamente o que eu precisava. As portas se abriram lentamente. Revelaram fileiras de convidados atentos, pétalas delicadas espalhadas sobre o caminho de pedra. Ao fundo, Jake, minha rocha, meu amor, esperando por mim. Alto, firme em seu terno cinza sob medida, ele me olhava com intensidade. Vi sua respiração falhar quando seus olhos encontraram os meus. O vestido herança de Vivien reluzia como luar. A seda italiana abraçava minha silhueta com elegância real, e os detalhes em renda ao longo das mangas e da bainha dançavam a cada passo. O trabalho em cristais no corpete refletia a luz do sol em pequenos brilhos delicados que se espalhavam pelo corredor. Um longo véu de renda arrastava-se suavemente atrás de mim, e no topo da minha cabeça repousava a tiara que Vivien colocará em minhas mãos momentos antes, sussurrando: você merece se sentir como uma rainha. Enquanto eu caminhava, os suspiros discretos dos convidados ecoavam ao redor. Mas meu olhar permaneceu firme até cruzar a primeira fileira, e então, eu a vi. Meera, sentada à esquerda, ao lado de Marcia. O rosto de Meera estava congelado em pura incredulidade. Sua boca entreaberta, os olhos arregalados. Ela esperava que eu entrasse humilhada, talvez com um vestido improvisado. Mas eu entrei como uma rainha. Marcia, ao lado dela, mantinha o rosto neutro e legível, mas eu percebi, ela apertava com força a borda do assento. Ao chegar ao altar, Jake segurou minha mão. Sua voz era baixa, derretendo o momento. Você é a coisa mais linda que eu já vi. Sob o véu, sorri. Você nem imagina a manhã que eu tive. Ele riu baixinho e apertou minha mão de volta. A cerimônia começou. E mesmo que o peso da manhã ainda estivesse em meus ombros, eu fiquei firme, apoiada no amor de Jake, na força silenciosa de Vivien. Trocamos votos sob a luz dourada do sol, rodeados por flores e música suave. E quando o oficiante nos declarou marido e mulher, nos beijamos com ternura. Um beijo que era mais do que um gesto, era uma promessa. Nada nos quebraria. Nos viramos para sair, mãos entrelaçadas, enquanto pétalas caíam no ar como bênçãos. Ao passarmos por Meera e Marcia, eu a vi Meera, torcendo a ponta do lenço até rasgá-lo. Seu rosto estava pálido, os lábios trêmulos. Mas eu não olhei para ela para me gabar. Não era por vingança. Eu continuei de cabeça erguida. Aquele dia não era sobre revanche, era sobre reivindicar minha alegria. Eu tinha todos os motivos para desmoronar. Mas não desmoronei. Eu apareci, eu me mantive firme. E escolhi o amor em vez da amargura. O jardim se transformou em um sonho à luz do entardecer. Quando a recepção começou,
Luzes cintilantes pendiam acima da mesa principal, refletindo a beleza da hora dourada. Uma música suave flutuava no ar. Risos e o tilintar de taças preenchiam o espaço. Os convidados se misturavam, alegres, enquanto garçons passavam com bandejas de hors d'oeuvres e taças de espumante. Por um momento, tudo parecia um conto de fadas. Mas, no fundo, eu sabia, a tempestade ainda não tinha passado. Jake e eu tínhamos acabado de tirar as fotos em grupo, e eu estava no centro da área da recepção, conversando com alguns de seus familiares. Ainda vestia o deslumbrante vestido de Vivien, que parecia ter esperado todos aqueles anos apenas por mim. Os elogios não paravam de chegar, e eu sorria com humildade, até que notei Meera. Ela estava parada de braços cruzados, o rosto duro, os olhos em chamas. De repente, ela avançou com fúria. Por que você está usando um vestido tão luxuoso? Ela perguntou alto o suficiente para que os convidados próximos escutassem. Esse véu, essa tiara, esse vestido, quem você pensa que é? As conversas ao redor cessaram como se alguém tivesse desligado o som. Você não deveria ser a única se destacando. Ela continuou, a voz ganhando volume. Eu sou a bonita da família. Sempre fui, e agora olha para você exibindo algo que nunca foi seu. Tentei manter a compostura, apesar de sentir a tensão se espalhar feito eletricidade pela multidão. Meera, eu falei com firmeza, você já destruiu o meu vestido hoje de manhã. Por que continua com isso? Ela deu um passo mais perto, os olhos transbordando ressentimento. Você quer dizer aquele trapo que você chamava de vestido? Nem valia a pena salvar. Abri a boca para responder, mas não tive tempo. Na frente de todos, Meera se abaixou e agarrou a bainha do meu vestido. E então, com um puxão violento, rasgou o tecido. Um suspiro coletivo ecoou ao redor. O som do rasgo cortou o silêncio como uma lâmina. Ela puxou com tanta força que a parte inferior da saia de seda caiu danificada além de qualquer reparo. Rendas bordadas, fios delicados e cristais preciosos espalharam-se pelo chão como cacos de um sonho. Fiquei paralisada, atordoada, incrédula. Lágrimas brotaram nos meus olhos, não só pela destruição do vestido, mas pela frieza com que ela fez aquilo, sem vergonha, sem um pingo de remorso, na frente de Jake, da família dele, de todos os nossos convidados. Eu não podia mais ficar calada. Dei um passo à frente, minha voz embargada de fúria. Qual é o seu problema, Meera? Esse vestido vale $400.000. A Vivien confiou em mim, e você o destruiu, de novo. Antes que ela respondesse, uma voz aguda cortou o ar como uma lâmina. Como você ousa falar com a sua irmã desse jeito? Gritou Marcia, abrindo caminho entre os convidados. Ela chegou até mim num piscar de olhos. Mãe, ela rasgou meu vestido de novo, disse, recuando, chocada com o que estava ouvindo. Mas Marcia não parou. Você acha que é uma princesa agora, usando o vestido de outra mulher? E ainda por cima falando assim com a sua própria irmã, no dia do seu casamento? E antes que eu pudesse reagir, ela levantou a mão e me deu um soco. Direto no rosto. Uma dor aguda e ardente explodiu no meu nariz. Cambaleei para trás, me agarrando à beirada de uma cadeira. O sangue começou a escorrer. Minha visão se turvou, não pela força do golpe, mas pelo choque. Por um momento, o mundo ficou em silêncio absoluto. Alguns convidados gritaram. Jake correu até mim, chamando meu nome. Desesperado, coloquei a mão no nariz, sentindo o calor do sangue escorrer entre meus dedos, sem conseguir sequer chorar. Você está louca? Jake rugiu para Marcia, me envolvendo com o corpo. O que diabos há de errado com vocês duas? Antes que alguém pudesse dizer qualquer coisa, Jordan, o gerente do local, apareceu correndo. Seu olhar caiu sobre mim, ele viu o sangue, e então se voltou para Meera e Marcia, com o rosto tenso e pálido. Estou chamando a polícia. E uma ambulância também, disse ele com a voz firme. Isso termina agora. Em poucos minutos, luzes vermelhas e azuis começaram a piscar nos portões do local. O som das sirenes cortou o silêncio como um sino de alarme. Os convidados recuaram, murmurando em choque, alguns com celulares nas mãos, outros paralisados em incredulidade. Jake segurava minha mão com força enquanto eu estava sentada em uma cadeira, uma toalha úmida pressionada contra meu nariz por uma funcionária do buffet. O sangramento havia diminuído, mas a dor ainda latejava, não apenas por causa do golpe,
mas pelo que ele simbolizava. Minha própria mãe me bateu. Em público. No dia do meu casamento. 2 policiais uniformizados e um par de paramédicos entraram rapidamente. Jordan, o gerente do local, os guiou até mim. Os paramédicos foram os primeiros a se aproximar, um deles ajoelhou-se ao meu lado com um profissionalismo calmo. Vamos verificar se há inchaço e garantir que não houve fratura, disse ele suavemente, iluminando meu rosto com uma pequena lanterna. Está se sentindo tonta? Balancei a cabeça. Estou bem, só dolorida. Não quero ir ao hospital. Por favor, me atendam aqui mesmo. Ele assentiu em compreensão e começou a limpar cuidadosamente o ferimento. Perto dali, os policiais já estavam isolando Meera e Marcia da multidão. Meera estava inquieta, com o rosto contorcido entre desafio e pânico. Marcia, por outro lado, parecia orgulhosa, como se sua agressão tivesse sido justificada. Ela provocou, gritou Marcia quando um dos policiais começou a interrogá-la. Ela insultou a própria irmã. Jordan deu um passo à frente, firme. Aquela mulher, a mãe, deu um soco no rosto da noiva, e a outra, a irmã, rasgou o vestido de casamento na frente de todos. Temos várias testemunhas oculares e câmeras de segurança. Um segundo policial se aproximou de mim, com um bloco de anotações na mão. Senhora, sinto muito que esteja passando por isso hoje. Gostaria de prestar queixa? Jake apertou minha mão. Olhei para os restos do tecido rasgado ainda grudados na minha saia. O sangue seco no véu. Os olhares incrédulos dos convidados. E então assenti, com a voz firme. Sim, quero registrar uma queixa formal por agressão e danos materiais. Tenho testemunhas, e quero que isso fique documentado. Os policiais não perderam tempo. Meera foi a primeira a ser algemada. Você só pode estar brincando, gritou. Era só um vestido idiota. Jake a interrompeu com a voz gelada. O vestido ao qual ela está se referindo valia mais de $400 mil. E nem foi o primeiro que ela destruiu hoje. Marcia foi a próxima. Tentou recuar, gritando. Você não pode me prender, eu sou a mãe dela. Sim, eu disse alto, para que todos pudessem ouvir, e hoje você mostrou exatamente que tipo de mãe é. Alguns convidados soltaram suspiros. Câmeras de celular dispararam. Parentes cochicharam entre si, outros simplesmente desviaram o olhar, desconfortáveis. Mas ninguém tentou defendê-las, não dessa vez. As portas da viatura se fecharam com um clique metálico, e as luzes vermelhas e azuis começaram a desaparecer pelo caminho. Fiquei sentada, o coração pesado, mas o peito erguido. Eu havia me defendido. Eu disse a verdade. Pela primeira vez, o mundo escutou. Os paramédicos terminaram de cuidar do meu rosto. Um deles me entregou um espelho. Meu nariz estava vermelho, levemente inchado, mas não quebrado. Olhei para meu reflexo, e vi mais do que uma noiva machucada. Vi uma mulher que se recusava a ser silenciada novamente. Jake se inclinou e beijou minha testa. Você é incrível, sabia? Ele sussurrou. Eu só fiz o que precisava ser feito e respondi baixinho. Eles rasgaram o vestido, mas não conseguiram rasgar minha dignidade. O tribunal estava em completo silêncio, exceto pelo som ritmado do martelo do juiz e o leve embaralhar de papéis. Já se haviam passado 6 semanas desde o casamento, 6 semanas cheias de depoimentos, entrevistas, documentos legais e reflexões intermináveis. Eu não voltei à casa da minha família desde aquele dia. Também não recebi nenhum pedido de desculpas nem de Marcia, nem de Meera. A essa altura, eu nem esperava mais. Jake estava ao meu lado no tribunal, sua mão firme sobre a minha. Vivian sentava-se logo atrás, na galeria pública, o olhar calmo fixo à frente, sempre impecável, sempre presente. Ela me acompanhou em todas as reuniões com meu advogado, nas audiências preliminares e nas consultas para avaliar o valor do vestido destruído. A promotoria foi clara e objetiva. 2 acusações contra Meera: destruição intencional de propriedade e conduta desordeira. Uma acusação grave contra Marcia, agressão agravada em ambiente público, com múltiplas testemunhas oculares. E havia a questão dos danos. O custo financeiro do vestido de alta costura que Meera destruiu, não uma, mas 2 vezes. Vivian testemunhou sobre o valor da peça, apresentando documentação profissional que provava que o vestido foi comprado originalmente por mais de $400 mil, feito com seda italiana rara e renda de cristal Swarovski.
As imagens de segurança do local, que Jordan sabiamente preservou, foram apresentadas como prova. Mostravam Meera se aproximando de mim e rasgando o vestido. Mostravam Marcia me agredindo no rosto. O tribunal viu tudo. Meera tentou se fazer de vítima. Seu advogado argumentou que foi uma reação emocional, que ela se sentiu ofuscada e agiu no calor do momento. Mas o juiz não se comoveu. Marcia foi ainda pior. Quando perguntada se sentia remorso, ela dobrou a aposta. Ela envergonhou nossa família, disse, apontando para mim. Ela precisava aprender a ter respeito. O juiz se inclinou, com os olhos penetrantes. Senhora Marcia, o que a senhora fez não foi disciplina, foi agressão, e cometida em público, no dia do casamento de sua filha, e até agora, a senhora não demonstrou nenhum arrependimento. Quando o veredito foi lido, prendi a respiração. Meera foi condenada a 3 meses de prisão e obrigada a pagar integralmente a indenização pelo vestido destruído, com parcelas estruturadas a serem descontadas diretamente de sua renda. A sentença de Marcia foi mais dura: 1 ano de prisão, aulas obrigatórias de controle da raiva, e uma ordem judicial proibindo qualquer contato comigo sem aprovação prévia e por escrito do tribunal. O martelo bateu. E estava encerrado. Soltei um suspiro lento, não de alívio, mas de resolução. Não se tratava de vingança, era sobre finalmente ser ouvida, depois de uma vida inteira sendo silenciada. Do lado de fora do tribunal, os repórteres aguardavam uma declaração. Dei a eles apenas uma frase antes de ir embora. Eles rasgaram meu vestido, machucaram meu rosto e tentaram quebrar meu espírito, mas tudo o que conseguiram foi me libertar. Nas semanas seguintes à sentença, percebi que estava respirando diferente. Mais fundo, mais livre. Como se o peso que carreguei por anos tivesse, finalmente, sido tirado. Nenhuma ligação da minha mãe. Nenhuma mensagem da minha irmã. Nenhuma tentativa manipuladora de fingir que ainda havia algo a ser consertado. O silêncio foi estranho no início. Era tudo calmo, e nessa paz, comecei a me reconstruir. Vivien, sempre graciosa e serena, sugeriu que eu tirasse um tempo para me recuperar emocionalmente. Mas, em vez disso, perguntei se poderíamos visitar seu depósito, o lugar onde sua preciosa coleção de noivas era guardada. Lá dentro, encontramos não apenas esboços, amostras de tecido e vestidos preservados, mas também memórias. Vivien já sonhou em abrir uma boutique, mas a vida a levou por outro caminho. Quando eu disse a ela que queria dar vida àquele sonho novamente, não só por ela, mas por mim também, ela não hesitou. Naquele mesmo mês, assinamos o contrato de aluguel de um pequeno estúdio em Brookhaven. Pintamos as paredes de um branco pérola suave, instalamos prateleiras sob medida para rendas, sedas e cristais, e montamos um espaço de prova que parecia um verdadeiro santuário. Juntas, batizamos o lugar de Second Bloom Bridal, um tributo à ideia de que a beleza pode florescer novamente, mesmo após a devastação. Jake ajudava nos fins de semana, mesmo conciliando com seu próprio trabalho. Ele estava orgulhoso de mim, sempre que me olhava. Não era só com amor, era com admiração. Nos mudamos para nossa nova casa e, embora simples, ela era cheia de calor, risos e a promessa de um futuro livre das dores do passado. A primeira noiva que entrou no estúdio me lembrou de mim mesma. Ela era reservada, insegura sobre sua beleza, segurando uma foto de um vestido dos sonhos que achava não poder pagar. Eu escutei sua história, suas inseguranças, sua esperança, e então, ajudei a criar algo só para ela, algo que a fez se iluminar quando se olhou no espelho. Nunca vou esquecer como seus olhos se encheram de lágrimas quando disse: "Eu nunca me senti tão confiante antes." Foi nesse momento que entendi, aquilo era mais do que um negócio, era cura. Cada vestido que eu criava, cada noiva que eu empoderava, era como costurar por cima de uma ferida que eu nem sabia que ainda estava aberta. Eu não estava apenas ajudando outras mulheres a se reconhecerem, eu estava me reconhecendo também. Um dia, ao fechar a loja e sair sob a luz suave do sol da tarde, Jake me esperava na calçada com 2 xícaras de café e um sorriso cúmplice. "Como está minha estilista de noivas favorita hoje?" perguntou, inclinando-se para me beijar. Exausta, eu ri, mas daquele jeito bom, de alma leve. Ele me entregou minha xícara, e enquanto caminhávamos de mãos dadas para casa, olhei para o céu e me senti, pela primeira vez em muito tempo, verdadeiramente inteira. É estranho como a vida dá voltas.
Um dia que começou com seda rasgada e autoestima despedaçada se transformou no início de algo extraordinário. Às vezes, me pergunto o que teria acontecido se tudo tivesse dado certo. Se Meera não tivesse rasgado meu primeiro vestido. Se Marca não tivesse levantado a mão contra mim na frente de 100 pessoas. Será que eu ainda teria encontrado forças para dizer chega? Será que eu ainda teria percebido o poder de me escolher? Eu não carrego mais amargura, não porque esqueci. Mas não porque eu esqueci, porque eu superei. Eu construí algo real a partir das ruínas que eles deixaram para trás. Transformei a dor em arte. Cada ponto que costuro em um vestido de noiva, cada design que crio, nasce do fogo onde tentaram me afogar. E aquele vestido, a herança de Vivien, agora está exposto logo na entrada da Second Bloom Bridal. Não está à venda, está ali como símbolo. Um lembrete de que, quando alguém tenta destruir você, sua resiliência pode se tornar o seu maior amor. Abaixo da vitrine, há uma pequena placa que diz: este vestido já foi usado por uma noiva que se manteve firme quando tentaram derrubá-la. Sua história nos lembra que a dignidade não pode ser desfeita. A comunidade onde antes eu me sentia invisível agora me enxerga, não como filha, irmã, ou sombra de alguém, mas como Erika, a mulher que se levantou, falou, e transformou a dor em propósito. Marcia ainda cumpre sua pena. Meera, ouvi dizer, teve dificuldades para conseguir emprego depois que seu histórico se tornou público, mudou-se de estado, e pelo que sei, leva uma vida discreta. Mas eu não falei com nenhuma delas. E a verdade é, eu não preciso. Porque, no fim, elas perderam muito mais do que eu perdi. Perderam a chance de crescer, refletir, amar. E eu ganhei a mim mesma. Às vezes, as noivas me perguntam: você sempre amou casamentos? Eu sorrio, porque a resposta é cheia de camadas. Digo a elas que nem sempre acreditei que eu merecia vestir algo tão bonito, tão simbólico. Mas um dia, eu caminhei até o altar vestindo algo que não escolhi, e percebi que havia me tornado mais forte do que jamais imaginei. E agora, toda vez que uma mulher entra no meu estúdio duvidando do seu valor, achando que não é suficiente, eu a guio até o espelho, ajusto a renda, levanto o queixo dela e digo: você não precisa esperar que alguém te faça se sentir especial, você já é. Eles rasgaram meu vestido. Eles machucaram meu corpo. Mas nunca puderam tocar o meu espírito. Eu sou Erika, tenho 28 anos, e este é apenas o começo de tudo. Muito obrigada por ter ficado comigo até aqui. Compartilhar minha história não foi fácil, mas espero que ela tenha lembrado alguém que, não importa quanta dor tentem jogar sobre você, você pode superar. Se essa história te tocou ou te deu força de alguma forma, curta este vídeo, deixe um comentário contando o que sentiu e inscreva-se no canal para ouvir mais histórias reais e poderosas. Seu apoio significa o mundo para mim. E me ajuda a continuar contando histórias que importam. Nos vemos na próxima!